Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora iniciar a segunda aula do estudo sobre o Espírito Santo. Espero que você e toda a sua família estejam em paz nesse momento. Seja muito bem-vindo novamente. Na aula passada, eu acho que antes de nós iniciarmos é bom fazermos uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, santo, poderoso é o Senhor. Queremos agradecer pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia, agradecer por mais um dia de vida, Pai, e mais uma oportunidade que temos de estudar as Escrituras Sagradas e entendermos a sua vontade para a nossa vida, Pai. Neste momento, rogamos para que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que o seu ensino entre e para que tenhamos, Pai, coragem de tomar as ações, de fazer aquilo que é necessário mediante tudo aquilo que iremos aprender hoje. Que o Senhor, pedimos humildemente, que o Senhor continue conosco nesse dia e nos abençoe em mais um dia de estudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, então falando um pouquinho sobre a aula passada, né, onde nós aprendemos um pouco sobre o que é o Espírito Santo, né, as suas principais funções e características. E também falamos sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Se hoje, se assim Deus permitir, estudaremos 3 capítulos, nessa nossa segunda aula nós estudaremos 3 capítulos da apostila. O capítulo 3, o Espírito Santo na vida de Jesus. O capítulo 4, o Espírito Santo na vida dos apóstolos. E o capítulo 5, o Espírito Santo no início da igreja. Hoje o material, o conteúdo é um pouquinho denso, vai exigir um pouquinho mais da gente. Então pegue aí a sua aguinha, pegue o seu caderno, a sua Bíblia, e também para a gente fazer algumas anotações. E eu gostaria de enfatizar 3 pontos que serão repetidos durante o nosso estudo, exaustivamente, né? A fim de que fique fixado e que aí na sua casa você possa se aprofundar, possa pausar o vídeo, abrir as escrituras, e buscar o entendimento sobre tudo aquilo que iremos estudar hoje. Bom, vamos lá sobre esses 3 pontos em que eu gostaria já no início comentar, porque durante os capítulos que iremos passar hoje serão exaustivamente repetidos, né? Repetidos e para que esse entendimento fique fixado em nós. Então, por mais que seja o mesmo Espírito Santo, ele agiu de forma singular na vida dos apóstolos e alguns irmãos do primeiro século, assim como na vida de Cristo, pois as boas novas estavam sendo anunciadas pela primeira vez, principalmente entre os gentios. Então, a Bíblia que temos hoje pronta, né, em nossas mãos, perfeita e pronta, a palavra de Deus em nossas mãos, ela estava sendo formada, estava sendo construída. Então, o Espírito Santo se manifestou e a gente vai ver, não quero ficar aqui adiantando que a gente vai ver na aula, mas ele agiu de forma singular na vida daqueles irmãos. Os milagres os acompanhavam justamente para testemunhar sobre a salvação, sobre Cristo e difundir entre eles as boas novas. Não era simplesmente para uma cura física ou por uma espécie de exibicionismo, né? Então, os milagres, eles tinham um propósito de acontecer. E principalmente para testemunhar sobre Cristo, sobre a salvação, sobre as boas novas. E como eles chamavam, né, naquela época, falavam de Deus desconhecido. Então, esse Deus que antes era desconhecido por alguns, ele estava se manifestando na vida dos apóstolos e através de Cristo Jesus. Então, hoje nós temos acesso a esse Espírito Santo através do batismo nas águas, onde recebemos o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados.
Então, esses 3 pontos eu gostaria de enfatizar antes de nós iniciarmos, e agora vamos, de fato, iniciar a nossa aula, começando pelo Espírito Santo na vida de Jesus, capítulo 3. O trabalho do Espírito Santo no plano redentor de Deus torna-se destacado no relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Há uma união entre eles para que o plano seja concretizado. Então, neste pequeno estudo, vamos observar este relacionamento. Jesus, enquanto aqui na Terra, e veio como homem, foi o Espírito Santo que o auxiliou neste ministério. O Espírito Santo na vida de Jesus. Na pregação de João Batista, Jesus era anunciado como aquele que distribuiria o Espírito Santo pelo batismo com o Espírito Santo. Lucas 3:16. Eu vou ler aqui para vocês, Lucas 3:16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com fogo, mais adiante, em outros estudos, a gente vai falar um pouco, mas só falando, adiantando alguma coisa, esse batismo com fogo ele tem a ver com condenação, ele tem a ver com o juízo, né? Então, cuidado aí quando muitos pedem esse fogo, o batismo com fogo, e sempre que ele aparece nas escrituras, né, o fogo, ele tem a ver com condenação, com o juízo de Deus. Vamos lá. Item 2. No batismo de Jesus, o Espírito apresentou-se corporalmente como pomba, para indicar aquele que era o único Filho amado de Deus. Lucas 3:22. Jesus batizado. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Início do ministério terrestre de Jesus. O Espírito Santo o encheu de poder para o trabalho. Ele entendeu o cumprimento das passagens de Isaías, que falavam do Espírito agindo através do Messias. Lucas 4:16-21 fala sobre isso. Então, o início do ministério terrestre de Jesus. Todo o ministério de Jesus foi acompanhado e dirigido pelo Espírito Santo. O ministério em geral, o ministério de curar, o ministério de oração, o ministério de ensino. O sacrifício de Cristo na cruz foi oferecido a Deus pelo Espírito Santo. Hebreus 9:14. Vou ler aqui para vocês. Hebreus 9:14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. A ressurreição de Cristo foi obra do Espírito Santo. Romanos 8:11. Vou ler aqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui no 7 agora. A glorificação de Cristo no céu foi marcada pelo derramamento do Espírito. Aqui eu vou ler Atos 2:33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O 7. A glorificação de Cristo no céu foi marcada pelo derramamento do Espírito. E aqui eu gostaria de acrescentar uma passagem, né? Falar de João 14:16-28. Que se você tiver um tempo aí, eu não abri aqui agora, mas se você quiser pausar e ler,
João 14, do 16 ao 28, fala sobre o Consolador. Eu vou para que o Consolador venha. O Consolador venha. Vamos às aplicações. O Espírito Santo estava presente em cada instante da vida do Mestre. Assim deve ser também conosco. A vida plena de vitória sobre a carne, então a luta contra o pecado e o inimigo, só pode ser encontrada no Espírito. Então, do início ao fim do ministério de Jesus, o Espírito Santo se fez presente e desempenhou um papel fundamental na vida e obra de Cristo aqui na Terra. Vamos seguir, então, aqui a apostila, o próximo capítulo, o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, embora não existam apóstolos hoje, como eram aqueles que escreveram o Novo Testamento, um estudo do relacionamento do Espírito Santo com os apóstolos nos instrui muito para que possamos experimentar e compreender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Batismo com o Espírito Santo para os apóstolos. E tem a promessa do Espírito Santo para os apóstolos. Vários textos da Escritura falam dessas promessas. Nós iremos ficar com os textos de Lucas e Atos para melhor compreendê-la. Então é bom que você leia aí na sua casa, né, essas duas passagens que vão servir de base para a gente nesse capítulo. Então, nessa parte, nós vamos fazer algumas perguntas ao texto e ver o que ele nos diz. Então, não é nenhum tipo de interpretação minha ou sua. Nós vamos fazer algumas perguntas no texto, inclusive essa aula de interpretação, né? Esse curso de interpretação foi dado pelo Marino antes disso daqui. Alguns tiveram a oportunidade de fazer esse estudo, e nada mais é que a gente perguntar para o texto o que ele está dizendo e não querer tirar as nossas próprias conclusões. Então, aqui no item A, o que foi prometido? O que foi prometido? O poder do alto ou a promessa do Pai, Lucas 24, 49. Em Atos, esta promessa do Pai é identificada com o batismo com o Espírito Santo, que é o poder. Portanto, foi prometido o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pai e o poder para os discípulos. A quem foi prometido? Embora Lucas 24, 33 sugira a presença de outras pessoas, mostra claramente que a promessa era para os chamados apóstolos. O que foi prometido? Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vou ler agora Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, aqui a promessa aos apóstolos. Para quando foi prometido? Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Onde foi prometido? A cidade de Jerusalém era o local escolhido por Cristo. Lucas 24, 49 e Atos 1, 5 e 8. Se eles saíssem da cidade, perderiam a promessa. Para que foi prometido? O poder recebido do alto seria essencialmente para testemunhar o evangelho de Jesus. E aqui começa a entrar naqueles itens que eu falei que nós iríamos repetir e que eu comentei no início da aula. Para testemunhar o evangelho de Jesus. Algumas passagens aqui com essa referência. Então, para que foi prometido? Para testemunhar o evangelho de Jesus, os milagres, para diferenciar dos outros deuses da época.
Senão iria ficar somente como um Deus desconhecido. Então, um dos propósitos desses milagres. E aqui eu vou ler algumas passagens, dentre essas daqui que estão mencionadas, para a gente dar uma elucidada agora. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lucas 24:48, mais uma vez a palavrinha testemunhas aqui, ó. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos em frente. Aqui um breve resumo, então, do que a gente está vendo. O que foi prometido? O batismo com o Espírito Santo. A quem foi prometido naquela ocasião? Aos apóstolos. Para quando foi prometido? Naqueles dias. Então, tudo bem específico na palavra para a gente. Não precisa ficar, a gente não precisa adivinhar nada, está tudo bem claro para a gente. Onde foi prometido? Em Jerusalém. E muito importante também, para que foi prometido? Poder para testemunhar. Testemunhar. Esta é uma promessa tão restrita que não se pode hoje, como alegam alguns, reivindicá-la novamente, já que ela é específica demais para se cumprir novamente. Por isso é bom nós analisarmos o contexto, o que estava acontecendo naquela época, para quem estava falando, perguntar ao texto do que se trata, o que, quando, onde, por quê, para quem. Isso é muito importante para a gente abrir a nossa cabeça, o nosso coração para o entendimento. A função do Espírito nos apóstolos. Vamos usar o Evangelho de João. São 6 as características do trabalho do Espírito Santo junto aos apóstolos, e que através deles chegam a nós hoje. Vamos lá. Primeiro, ajudador. João 14, do 15 ao 17. O Espírito é chamado de Consolador, palavra que também poderia ser traduzida como advogado. 1 João 2:1. Confortador, fortalecedor, exortador. O Espírito seria aquele que ajudaria os apóstolos na dura missão apostólica. Lembrem, né? Nós estamos aqui num contexto que a igreja estava sendo iniciada, e num contexto em que apenas o Velho Testamento estava em mãos. O Novo Testamento estava sendo ainda difundido, escrito. Então, imagina a missão que eles tinham ali. Item 2, intérprete. Durante a vida de Jesus, os apóstolos não entenderam e não aprenderam muitas lições apresentadas. Agora, o Espírito Santo iria ser o intérprete e professor que lembraria e ensinaria o que Jesus anunciou. Testemunha. Os apóstolos viram como testemunhas oculares toda a vida ministerial de Jesus. Agora, o Espírito, pela pregação e pelos milagres, iria testemunhar com eles. E aqui algumas passagens que fazem referência a isso que nós estamos falando. Eu vou ler aqui João 16, do 5 ao 11. João 16, do 5 ao 11. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, e aí entra aquilo que o que nós estamos falando agora sobre o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que agora é o item 4 que nós vamos ver aqui, ó, o convencedor, tá? Então, essa passagem se aplica para esse item 4 aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabemos que o mundo jaz do maligno. Então, aqui, finalmente, o item 4, né? Convencedor. O Espírito Santo seria o convencedor do pecado, da justiça e do juízo, que acabamos de ler. O pecado, da incredulidade ao rejeitar Jesus, a justiça que está em Cristo provada na ascensão, e o juízo, ou seja, a condenação do mundo e do diabo que já se condenaram ao rejeitar Jesus. Esta atuação do Espírito Santo não é independente do ministério de Jesus na cruz e do ministério apostólico. Todos somam para o plano de Deus. Vamos adiante. Continuando aqui nessas características, nas 6 características. Revelador. O Espírito ensinaria coisas sobre as quais Jesus não teve a oportunidade de falar por causa da incapacidade dos discípulos. Importante também aqui esse ponto. Toda a verdade seria revelada aos apóstolos em ocasião posterior. João 16, do 12 ao 15. Vou até ler aqui do 13. Ó. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Item 6, autoridade. O Espírito é dado para que eles se preparem para serem enviados e para exercer a autoridade de estabelecer o plano de salvação dos homens, pela vontade de Cristo. João 20, 21 ao 23. Eu vou ler o 21 e 22 aqui. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vamos à conclusão deste capítulo. Devemos notar que todas essas promessas referem-se primariamente aos apóstolos. Elas chegam a nós hoje pelo mais importante fruto do trabalho dos apóstolos, as Escrituras. Aquilo que eu havia mencionado. A Bíblia, a palavra de Deus prontinha na palma da nossa mão. É fruto do trabalho daqueles apóstolos, daqueles irmãos do primeiro século, com a ação do Espírito Santo e tudo isso que a gente está estudando aqui. Podemos encontrar certos paralelos entre a experiência deles e a nossa, mas nunca devemos ferir o contexto bíblico, fazendo com que uma promessa específica feita a 12 homens galileus valesse a todos os homens de todas as épocas. Mais uma vez ressaltando aqui, o propósito, para quem era, qual o objetivo, e assim por diante. Nesse mesmo pensamento, vamos adiante. Para o nosso próximo capítulo. O Espírito Santo no início da igreja. O Espírito Santo é o iniciador da igreja. Em Atos 2, ele vai iniciar a igreja entre os judeus e em Atos 10, entre os gentios. Obviamente, vale ressaltar que Jesus Cristo é o cabeça, o fundador e o fundador da igreja, a igreja de Cristo. Porém, aqui nós vamos estudar sobre o papel do Espírito Santo nesse início, né, como o iniciador da igreja. O livro de Atos registra o processo do início da igreja. Tal constatação é importante para entender a razão de certas atuações especiais do Espírito Santo naquela época, de inauguração da igreja no mundo. Tudo estava se iniciando ali no que se refere à igreja do Senhor. Vamos lá. Tomar uma aguinha aí. Temos aqui mais 11 slides. Como eu disse, hoje o estudo é um pouquinho denso, mas vamos em frente. O Espírito Santo iniciando a igreja entre os judeus. Atos 1, 5. O que aconteceu com os apóstolos? Receberam a promessa do Pai, ou seja, foram batizados no Espírito Santo, Atos 2, do 1 ao 4, ficaram cheios do Espírito Santo por conta daquele ato.
só os 12 apóstolos, em contraste com os 120 discípulos de Atos 1:15. Então, aqui é bom a gente também entender que muitos, às vezes, se questionam e ficam confusos, né? Porque são algumas reuniões diferentes registradas ali em Atos. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação. Então, antes, aqui em Atos 1, havia uma reunião acontecendo, né? Em Atos 2 já é outra reunião. Aqui mais adiante a gente vai ver melhor sobre isso. Então, só os 12 apóstolos receberam o dom, pois somente eles eram simultaneamente galileus, Atos 2:7. Então, não é razoável supor que os 120 fossem galileus, né? Só para fazer esse contraponto com a outra reunião que aconteceu. Os 12, Atos 2:14, só eles pregaram. Eu vou ler aqui agora, Atos 2. O Espírito Santo desce no Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, que era a festa de Pentecostes, onde reuniam judeus de todas as nações, de todos os lugares. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Então, repetindo, judeus reunidos para a festa de Pentecoste. Então, era outro dia, não mais o que estava relatado em Atos 1, tá? Que era outra reunião, onde estavam com 120. Cheio do Espírito Santo não era necessariamente... cheio do Espírito Santo não era necessariamente fazer milagres, tá? Isso a gente também vai ver aqui que hoje em dia há muita confusão, né? Falar que estar cheio do Espírito Santo que começa a fazer milagres ou falar em outras línguas e assim por diante. E a gente vai ver em algumas passagens que não é bem isso, né? Nós podemos hoje estar cheios do Espírito Santo e não tem nada a ver em fazer milagres. Vamos adiante aqui. É bom nós dar mais uma pausa aqui sobre esse falar em outras línguas, né? Para que também hoje nós vemos muita confusão em relação a isso. Aqui, como nós podemos ter o entendimento, né, que estavam judeus de todas as nações e a pregação precisaria chegar a todos, esse outras línguas nada mais é que o poder do Espírito Santo capacitando-os para que eles pregassem e todos aqueles, na sua língua nativa, entendessem a mensagem. Nada mais é do que isso. Não são línguas de anjos que falam, línguas confusas, ou isso ou aquilo. São línguas do mundo, né? Línguas faladas habitualmente. E para que a pregação chegasse a todos, para que todos entendessem na sua língua nativa, o poder do Espírito Santo agiu dessa forma ali. Então, aqui continuando nesse contexto de o que aconteceu com os apóstolos, tá? E receberam o dom, nesse caso aqui, de falar em línguas, pois somente eles eram simultaneamente galileus, os 12 homens, apóstolos, só eles foram questionados sobre a pregação, bom, importante a gente ressaltar isso, ensinadores da doutrina, só eles eram inspirados a ensinar, realizadores de milagres. Até Atos 6, só eles faziam milagres. Então, é preciso entender o contexto das reuniões. São reuniões diferentes. Primeira reunião no capítulo 1, 12 a 14. Segunda reunião no capítulo 1, de 15 a 26. E a terceira reunião do capítulo 2 de Atos, né, do 1 ao 4. O Espírito Santo foi derramado uma única vez e ficou disponível para todos que fossem batizados no nome de Jesus
Mas quem recebeu naquele momento as boas novas foram os apóstolos. Eles que começaram a obra, mas entenderam que era só para judeus a partir de Atos 2. Em Atos 10, o Espírito Santo já estava disponibilizado, mas ainda não tinha, eles não tinham acesso. Então Pedro teria que batizar para eles entrarem no reino, mas Pedro não batizaria o ímpio. Então nós vamos ver aqui, em Atos 10, porque nós estamos ainda em Atos 2. Deixa eu ver o próximo slide. Sim. Então, o que acontece? O Pedro ainda não havia entendido que o Espírito Santo, né, que a igreja, ela seria composta também por gentios, né? A igreja seria composta por gentios e o Espírito Santo iria alcançar a todos, e não somente os judeus, que inicialmente começou aqui em Atos 2, ok? Então, em Atos 2 era apenas os judeus, e em Atos 10 ele disponibilizado para os gentios. Vamos aqui continuar no 3. A teoria de que os 120 de Atos 1:15 foram batizados no Espírito Santo não se encaixa na promessa de Atos 1:5-8, que prometia que Jesus iria batizar os 12 com o Espírito Santo. Também não há qualquer indício de que os 120 tivessem recebido qualquer dom sobrenatural em Atos 2. Então, mais uma vez, foram apenas os apóstolos que receberam esse dom do Espírito Santo e falaram em línguas. E línguas aqui, mais uma vez, a língua nativa de cada um que estavam ali. Aqui, reforçando aquilo que eu acabei de dizer. Os apóstolos falaram idiomas dos povos de sua época. Os judeus estrangeiros que estavam em Jerusalém por ocasião da festa internacional de Pentecostes ouviram palavras faladas nos idiomas de seus países de origem e foram atraídos para o local. Pedro disse que a profecia de Joel 2:28-32 estava sendo cumprida ali. Ele também ligou este evento do derramamento do Espírito Santo com a glorificação de Jesus, Atos 2:33, sobre o qual pregou. Então imagina ali uma convenção, né? Tipo, convenção da ONU, um monte de países representados, e ouviram, né, através de um fone de ouvido em sua própria língua, né? Então imagine fazendo um paralelo com os dias de hoje, uma reunião internacional, e cada um estava ouvindo a pregação na sua própria língua, que de fato atraiu a todos. Pedro ofereceu aos ouvintes não apenas o perdão de pecados, mas também a oportunidade de receber o Espírito Santo pelo batismo em água. Atos 2:38-39. Vou ler aqui para a gente. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Então, quando somos selados, você que já se batizou, você sabia que naquele momento os seus pecados estavam sendo perdoados? Se você não sabia, será que esse batismo valeu? No momento do batismo, você sabia que receberia ali o dom do Espírito Santo? Então, são perguntas que a gente deve fazer hoje, né? E principalmente, obviamente, no momento do nosso batismo. Se nós temos a ciência, né, conforme a palavra nos diz, que no momento que somos batizados, ali estamos recebendo a remissão dos pecados, estamos nascendo de novo, né, para uma nova vida, nova criatura somos selados com o Espírito Santo e recebemos o dom do Espírito Santo.
Depois do dia de Pentecostes, vemos que os apóstolos tinham poder que ninguém tinha na igreja, o poder de fazer milagres e autoridade espiritual para ensinar. E aqui algumas passagens em Atos. Ensino e milagres, milagre, sermão poderoso, milagres, mais milagres. Até o capítulo 6 de Atos, só os apóstolos fazem milagres. Por quê? Porque foi a eles que este poder foi inicialmente prometido, Atos 1:8, para que pudessem testemunhar de Jesus. O que aconteceu com os que se converteram? No batismo, eles receberam a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Todos os cristãos tinham um Espírito Santo. Todos ficavam cheios do Espírito Santo em certas ocasiões. Mas, apesar de tudo isso, ninguém fazia milagre além dos 12 apóstolos. Então, ter o Espírito Santo ou ser cheio dele não é igual a fazer milagres. Há um grande mal-entendido quando alguns dizem que estar cheio do Espírito Santo é sinal de que podem fazer milagres. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. Você pode participar de todos os nossos cursos e ainda assim sair vazio no final do ano. Outros podem assistir um curso e ficar cheio do Espírito Santo. Então, isso tem a ver com o relacionamento, do quanto você está disposto a servir o Senhor, do quanto você tem se alimentado da palavra do Senhor, né? Do quanto você tem se tornado íntimo do Senhor e do relacionamento com o Espírito Santo, de forma a desenvolver os frutos do Espírito Santo, que nós teremos também em outras aulas aí falando sobre isso. Ó, podemos ver aqui em Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mais uma vez, né? Ser cheio do Espírito Santo não é fazer milagres. Aqui eles estavam cheios do Espírito Santo para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, quando a gente evangeliza, quando a gente fala do Senhor para as pessoas, ali nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Outro exemplo encontramos em Atos 6, 3 e 5. Neste evento, os apóstolos exigem uma qualificação, ser cheio do Espírito Santo. Somente após escolherem 7 homens é que foram-lhe impostas as mãos e receberam os dons miraculosos. Após isso, vemos Filipe fazer milagres em Atos 8, 5, 6. Então, os apóstolos, eles tinham o poder de fazer milagres e também aqueles que diretamente os apóstolos impusessem a mão também teriam esse poder. Então, isso acontecia dessa forma. E depois eles não conseguiriam passar adiante. Esses que receberam diretamente dos apóstolos não passavam adiante. A gente não tem absolutamente nada falando sobre isso, ou que depois houve também essas manifestações. Então, assim, aconteceu com os apóstolos, com os propósitos que a gente está vendo aqui, e com a imposição de mãos dos apóstolos, houve também a passagem desse poder para esses que nós estamos vendo aqui. Agora sim, Atos 10. Então, veja, acho que eu falei de uma forma um pouco confusa lá atrás, mas só reforçando para que também abra o entendimento e a gente consiga entender de uma melhor maneira. Então, teve o que a gente estava vendo em Atos 2, o dia de Pentecostes, então iniciando ali para os judeus especificamente, ok? Aquela manifestação, eles falando em outras línguas e tudo mais. Nós vamos ver agora, em Atos 10, o início com os gentios. Então, até esse momento, Pedro, ele achava inimaginável abrir para os gentios essa possibilidade, né? Então, tanto que a gente vai ver se você lê Atos 10, acho que no 28 aqui, ó, principalmente, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. E Deus mostrou aqui em Atos 10, né, com gentios também
recebendo o Espírito Santo, que Pedro estava enganado e que ele teria também que pregar as boas novas, né, que os gentios também seriam aceitos na igreja do Senhor, e graças a Deus por isso, porque ela chegou até nós. Então Pedro ainda não havia entendido o propósito de Cristo de incluir os gentios no plano da igreja e consequentemente da salvação. Então em Atos nós vemos a ação do Espírito Santo a fim de convencer os que ali estavam de que agora era possível os gentios servirem na obra de Deus. Então, pela lei judaica, isso nunca iria acontecer. Nem mesmo visitar um gentil era possível. Então, o Espírito Santo abrindo a igreja para os gentios. Atos 10, 11. O que aconteceu com Cornélio e sua família? Deus mandou Cornélio chamar Pedro e, ao mesmo tempo, preparava e ordenava a Pedro que fosse até Cornélio. Pedro começou a pregar o evangelho sobre Jesus. Estamos em Atos 10, tá? E aqui o item 1, do 1 ao 35, e o item 2, dos versículos 36 ao 43. No momento, interrompendo sua exposição, os gentios ouvintes receberam o Espírito Santo de modo audível e espetacular. 44, 46. Isto causou admiração, mas finalmente todos reconheceram que Deus estava aceitando os gentios para serem batizados e convertidos a Cristo. Então, houve uma manifestação do poder entre os gentios, meramente por acontecer? Não. Mais uma vez com um propósito de mostrar, e neste contexto aqui, que agora os gentios seriam aceitos na igreja do Senhor. Cornélio e os outros foram batizados e instruídos na fé. Não se fala nem se sugere que Cornélio e os seus fizessem milagres ou profetizassem depois desse evento. O fato de necessitarem de instrução após o batismo é evidência de que não eram homens inspirados pelo fato de receberem o derramamento do Espírito. Então aquilo foi pontual, mais uma vez, para que todos entendessem que sim, agora a igreja também poderia ser composta, né, por gentios e não somente por judeus. Qual o significado deste evento, Atos 11? Pelo teor de Atos 11, nota-se que a comunhão com gentios não seria facilmente aceita pela igreja judaica. Havia um clima de guerra em torno da questão da comunhão, pois os judeus sempre se vangloriarem por ser o povo escolhido de Deus. E aí Pedro teve que se explicar. Atos 11, do 4 ao 17. Não deixem de ler, tá, pessoal? Porque só acompanhando aqui eu falando e eu lendo uma outra passagem não é o suficiente. Então é bom que você pause, ficou com dúvida, manda mensagem para a gente. Pode ser que por questão de nervosismo ou pouca prática, né, com a aula gravada, eu tenha me esquecido de alguma coisa ou causou confusão em você em alguma explicação, mas, por favor, não fique com dúvida, abra as passagens, leia, entenda os contextos ali, o porquê que está acontecendo cada coisa, e se persistir a dúvida, por favor, nos procure, que a gente converse o tempo que for necessário para que você entenda. Vamos dando sequência e faltam só 3 slides, tá? Vamos acordar aí, estamos chegando no fim. A conclusão de Pedro. Pois se Deus concedeu o mesmo dom, falar em línguas, que aconteceu também agora em Atos 10, que a gente estava vendo. Então está claro que eu podia batizá-los em nome do Senhor Jesus. Pedro pensou que não batizar a eles seria ir contra Deus. A conclusão da igreja, Atos 11, 18, foi similar. Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Graças a Deus por isso. Mais tarde, quando novas barreiras foram levantadas contra o ingresso de gentios no reino, Pedro lembrou-se desse evento. Então, esse evento teve um propósito e, de fato, um propósito perfeito que perpetuou. Pedro lembrou-se desse evento como uma declaração clara de que Deus aceita os gentios na igreja.
É bom notar que em Atos, deixa eu ver se tinha uma anotação aqui. Tá. 6. É bom notar que em Atos 11, 15 ao 16, Pedro não disse, caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós habitualmente, mas sim, caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio. O único evento parecido com o que ocorreu em Atos 10 é Atos 2. O que ocorreu no princípio da igreja, Pentecostes, nunca mais se repetiu, a não ser na casa de Cornélio, e isso apenas para mostrar que Deus aceitava os gentios no evangelho. Então, assim, eu acho que esse slide é bem esclarecedor, é bom a gente bater um pouquinho nele aqui, dar uma lida quantas vezes for necessário, porque está explicando de forma bem clara os eventos de Atos 10 e Atos 2. O início da igreja entre os judeus e ela se estendendo aos gentios. 7. O Espírito Santo veio sobre os homens sem a imposição de mãos somente 2 vezes. Uma vez no princípio, em Atos 2, e outra vez na casa de Cornélio, Atos 10. Hoje há um só batismo. Importante aqui essa passagem, Efésios 4:5, no qual recebemos o Espírito Santo, e, portanto, Deus não precisa mais batizar com o Espírito Santo como fez nessas 2 vezes que a gente estudou agora. Então, habitualmente é algo corriqueiro, algo que sempre ocorre. Entre Atos 2 e Atos 10, passaram cerca de 15 anos. Deus não precisa mais batizar com o Espírito Santo da forma como foi feito no passado, em Atos 2 e em Atos 10. Hoje temos o batismo na água e batismo que significa imersão. E nesse momento, nós recebemos o dom do Espírito Santo com o seu propósito para hoje, que vamos estudar e já estamos estudando um pouco. E recebemos a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo no batismo na água. Vamos agora para o nosso último slide de conclusão, para finalizarmos. O Espírito Santo é o iniciador da igreja entre os judeus e os gentios, mas lembrando, Cristo é o cabeça, Cristo é o fundador, Cristo morreu pela igreja, e o Espírito Santo teve seu papel, que nós estamos estudando aqui. Inicialmente, só os 12 receberam poderes miraculosos, até Atos 6. O Espírito Santo desceu na casa de Cornélio e deu os mesmos dons que os apóstolos receberam, mas para que os gentios pudessem ser aceitos pela igreja. Houve o batismo com o Espírito Santo por 2 propósitos: confirmar a palavra anunciada pelos apóstolos, Atos 2, e mostrar que Deus aceitou os gentios, Atos 10. Hoje recebemos o Espírito Santo somente no batismo, conversão, Atos 2:38. Bom, concluímos aqui a nossa segunda aula. Bastante assunto para essa aula. Espero que você tenha de grande parte entendido. E, mais uma vez, repito, abra as passagens, estudem, faça a leitura em Atos, e, tendo alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu desejo a você eu não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite em Cristo Jesus, e fique com a paz do Senhor. Até a próxima aula. Abraço a todos.